Olá pessoal, Rafael mais uma vez, livreiro da Martins Fontes Paulista. Prazer enorme estar com vocês novamente. Tivemos uma live na terça-feira, muito interessante com Adilson Moreira. E hoje temos uma grande presença, né? Uma enorme honra poder conversar com o nosso queridíssimo Ney Lopes. Ney Lopes ele foi super gentil, generoso, aceitou o nosso convite. E naturalmente a oportunidade ela é gigantesca para que a gente enriqueça o nosso repertório cultural, entenda um pouco mais sobre a brasilidade, sobre o discurso e a narrativa anticolonial e, sobretudo, entender um pouco do que o Ney Lopes, junto com o Luiz Antônio Simas, propõe no livro Filosofias Africanas, uma introdução. Esse livro já é um sucesso enorme na livraria, vendemos inúmeros exemplares, chega a reposição e acaba muito rapidamente. O Ney Lopes, de fato, ele é um grande sucesso, ele é um grande estardalhaço cultural para o nosso país. Então hoje é um momento muito especial, eu estou significativamente muito feliz com essa oportunidade. Importante dizer para vocês que é uma honra enorme, um prazer enorme representar a Livraria Martins Fontes Paulista em mais essa live. Dizer para vocês que esse espaço é extremamente democrático, aberto e horizontal, e a proposição primeira é construir um processo de cultura interessante e uma troca e um compartilhamento interessante entre todos nós. Tá? Interessante também é vocês aproveitarem o saldão da Livraria Martins Fontes Paulista pelo nosso site e também, caso tenham tempo, dê uma passada aqui na livraria, no nosso auditório, que nós temos milhares de exemplares com descontos ótimos de 30% a 80%. Tá bem? Nós vamos verificar agora se o Ney Lopes já está disponível para começar esse bate-papo. Caso você tenha alguma pergunta, alguma reflexão, traga para a gente, vai ser muito interessante, vai contribuir bastante com o nosso diálogo. Nosso feed, marque um amigo e siga o perfil do Ney Lopes e o da Martins Fontes Paulista para participar do sorteio de um exemplar do Filosofias Africanas, esse livraço, que eu tenho certeza que se você não leu ainda, você vai curtir demais. A gente está aguardando aqui a entrada do Ney Lopes e, claro, tragam aí sua pergunta, sua reflexão, se você leu o livro, se você lê alguma outra obra, acha importante salientar alguma reflexão, trazer alguma pergunta, alguma curiosidade para o Ney Lopes. Hoje ele estará disponível aqui, super aberto e solícito, para bater um papo com a gente. Né? É interessante dizer também que esse livro ele tem como coautoria o Luiz Antônio Simas, que também é uma figura bastante preponderante na cultura brasileira, um profundo conhecedor do samba, das manifestações afro que nós temos aqui no Brasil, e com certeza enriquece muito também na leitura dessa obra, porque o trabalho é muito bem escrito, é um discurso bem horizontal, é bem introdutório e com certeza elucida e enriquece bastante a nossa caminhada, a nossa jornada e as nossas reflexões. A gente permanece aguardando a entrada do Ney Lopes. Você aí que está acompanhando, não deixe de curtir o post no nosso perfil e para que você também concorra a um exemplar. Tá? Nesse momento a gente tem uma prospecção bem interessante, alguns ótimos autores virão aqui na nossa live literária. A gente vai ter a Cida Pedrosa no futuro próximo, né, que ganhou o livro do ano no Jabuti em 2020, e também o melhor livro de poesia. Né? Então a Cida Pedrosa é uma grande promessa de um grande diálogo e com certeza vai ser muito emocionante também. Estou aqui falando com vocês, a gente está desdobrando esse início de live, porque nós estamos aguardando aqui a grande figura do Ney Lopes. Tá? Bem, aqui a galera já está entrando. Tem o pessoal, o Bruno já entrou aqui conosco, já está participando da live. É interessante também você publicar, fazer as marcações dos seus amigos, divulgar esse diálogo. Certamente os conteúdos do Ney Lopes eles têm muito a agregar para todos nós. Né? Eu acho que no futuro próximo também a gente vai conversar com autores de outras áreas de conhecimento. Né? A proposição também dentro das nossas lives literárias, é poder estabelecer diálogos com autores de livros infantis também. Então a gente está nessa perscrutação, nessa sondagem, nesses diálogos, para que a gente consiga expandir, né, as temáticas da Martins Fontes Paulista dentro das lives literárias. Então, naturalmente, se você tem interesse, tem alguma publicação e queira participar dos nossos bate-papos, é só entrar em contato conosco, entrar em contato com o Edgar e com a Bianca, né, que são os dois que compõem a equipe de eventos e marketing,
e a gente pode aí bater um papo e pensar num diálogo maduro aí num futuro próximo. Bom, deixa eu ver aqui, o Ney mandou um oi para a gente, acredito que ele já está disponível aqui, a gente já vai abrir o convite para começar essa conversa. Tá? A proposta aqui hoje, como nas demais lives, é um diálogo de aproximadamente aí 1 hora. Acredito que o Ney agora já está disponível, já deve estar entrando aqui conosco. Vamos aguardar um instante para começar aí essa super conversa. Boa tarde. Olá, olá. Tudo bem, Ney? Boa tarde, tudo bem? Tudo Estou bom. aqui, Rafael. Tá me ouvindo bem? Prazer em vê-lo. Está me Prazer é ouvindo todo bem? meu. Ouvindo, vendo? Ótimo, muito Maravilha, bom. então vamos embora. Muito bom. Eu também te escuto bem, Estamos te vejo prontos. muito bem. Ney, primeiramente, assim, é uma honra imensa poder conversar com você. Você é uma sumidade da cultura brasileira e eu não tenho como dizer, explicar o tamanho da felicidade que é poder bater um papo contigo. Enquanto livreiro, eu também sou um grande admirador do seu trabalho, porque a dinâmica que você traz para a realidade da livraria é muito gostosa, muito interessante. Sempre tem uma empolgação muito grande de um novo trabalho quando você publica. Então a gente sempre tem conteúdo bacana para dialogar e ótimos livros para indicar. Então muito grato e muito grato por essa participação, Ney. Eu grato pela lembrança. Eu sou um fã da Martins Pena. Estou sempre procurando alguma coisa. Muita coisa de meu interesse. Martins Fontes. Muita coisa de meu interesse eu adquiri nesse acervo maravilhoso. Vamos nós. Que ótimo. Ney, a princípio eu só vou fazer uma pequena apresentação. Eu sei que você, a sua figura, dispensa apresentações. De todo modo, eu acho que vale a pena. O Ney ele é bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor honoris causa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é autor de 40 livros, incluindo ficção e poesia, além de dicionários, com a africanidade como tema central. Na música popular, o Ney é compositor premiado, tendo como intérpretes e parceiros renomados artistas, sobretudo do gênero samba. Então, quer dizer, a gente está com uma figura imensa aqui, que é o Ney Lopes, e hoje nós vamos falar especialmente do livro Filosofias Africanas, que ele publica em parceria com o grande Luiz Antônio Simas, né, uma outra figura preponderante da cultura brasileira. Claro que a gente também vai conversar, vai bater um papo sobre alguns outros textos do Ney, vai passar brevemente. A gente vai falar do IFA, O Resgate da Tradição, publicado pela Palas. Naturalmente, a gente vai comentar um pouco também sobre o Dicionário da História Social do Samba, que ele publica também com Luiz Antônio Simas, vencedor do Jabuti em 2016. Isso é um livraço já, um long-seller, um clássico contemporâneo. E, por último, esse trabalho aqui que se chama Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX, publicado pela Nova Fronteira, também um sucesso imenso aqui na Martins Fontes Paulista e em todo o Brasil. Bom, Ney, para a gente começar, eu gostaria, né, de falar contigo um pouco sobre esse conceito central do Filosofias Africanas, né? Nesse momento, a gente tem um trânsito muito interessante entre publicações anticoloniais, decoloniais. A gente pode citar aí alguns autores, né? O próprio Adilson, que conversamos na terça-feira, o professor Silvio Almeida, a gente tem os trabalhos do Franz Fanon, do Mbembe, enfim. Né? A gente tem um leque legal de publicações nesse sentido, mas me parece que a temática que vocês entram, né, o propósito epistemológico, a construção do conhecimento da perspectiva africana, vocês trazem uma novidade. Né? Esse livro, ele parece-me que nas prateleiras da livraria ocupa um espaço importante. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Ney, da formação, a formulação desse livro, como vocês pensaram, você e o Simas pensaram esse texto, e também para trazer um pouco para a gente a importância, né, dessa narrativa anticolonial, especialmente em momentos tão obscuros que a gente passa no nosso país. Por gentileza, Ney. Sim. Bom, eu tenho
um acervo grande né, de publicações a respeito de África. Foi meu primeiro interesse. E eu tenho um livro que foi lançado em 2011, e ele está recebendo agora uma reedição. É um dicionário da antiguidade africana. Eu mostrando assim, acho que é meio complicado, porque sai ao inverso. Mas é um livro do qual eu gosto muito, e é um livro que na capa já tem uma grande provocação. Eu estou falando da antiguidade africana, e achei essa ilustração da capa e sugeri à editora, é da Civilização Brasileira também, do Grupo Record. Sugeri à editora que utilizasse essa ilustração como capa, que é uma foto de uma grande escultura de um faraó egípcio, e essa escultura foi localizada exatamente na região da Núbia, que é abaixo do território do Egito atual. E a provocação está aí, porque dentro essa massa de conhecimentos aqui, de informações sobre a antiguidade africana, o Egito tem um papel fundamental, né? Muita gente não percebe que o Egito é um país que se situa dentro do continente africano. E na antiguidade, anterior, inclusive, ao predomínio grego e latino, o Egito foi o berço do conhecimento humano, e berço principalmente do chamado conhecimento filosófico. E a gente tem um verbete aqui, nesse dicionário da antiguidade africana, que daqui a pouco já está nas livrarias de novo, que é sobre filosofia. Então já veio essa preocupação de esclarecer isso, já me vem há 10 anos. Porque acontece o seguinte, a gente noticia aqui nesse livro, baseado em grandes autores, principalmente norte-americanos e africanos também, que se dedicam a esse resgate, nós informamos que os grandes filósofos helênicos, gregos, foram ao Egito estudar filosofia. Isso é uma informação que é mais ou menos de conhecimento geral, mas ainda há muita resistência por parte do mundo acadêmico em aceitar essa verdade. E essa é a verdade do nosso dicionário, do nosso livro de filosofias africanas, meu e do Simas, que parte exatamente dessa colocação, o Egito como matriz de toda uma filosofia que impregnou, né, o conhecimento ocidental, mas sem dúvida, africano e negro-africano. O Egito a civilização egípcia tem fortes fundamentos, do Egito faraônico, tem fundamentos comprovados em toda aquela região que se situa abaixo do Egito, no mapa do continente. Abaixo do Egito você tem hoje Sudão, dividido agora em Sudão e Sudão do Sul. E nesse Sudão e Sudão do Sul, a época do Egito faraônico, havia o domínio nativo, né, de um ramo da genealogia africana, que eram os chamados povos cuxitas, que estava em constante embate, né, do lado positivo, em termos do comércio, etc. e tal, do lado negativo, resistindo à colonização faraônica, etc. e tal. E esse povo chegou a um ponto do desenrolar da civilização egípcia que dominou o Egito. A chamada 25ª dinastia de faraós, entre aspas, egípcios, que é uma dinastia de faraós incontestavelmente negros, porque são oriundos da Núbia, são oriundos do Sudão, do território das atuais repúblicas, do Sudão e do Sudão do Sul. Então a gente começa aí. Esse é o ponto de partida
desse pensamento, que é difundido bastante entre os estudiosos específicos, né, que estudam as especificidades africanas, mas é, de certa forma, renegado pelo saber, pelo conhecimento acadêmico. E o que a gente quer, eu pelo menos, e o Simas junto comigo, a gente não quer dizer que o Egito, as filosofias dos povos africanos sejam melhores, sejam mais explícitas em alguns sentidos. Não. Queremos dizer que existe o seguinte: existe ao lado, paralelamente, a filosofia clássica, consagrada como cânone do saber ocidental, mas paralela a ela, existe uma outra vertente de pensamento, que não é canônica, porque não é aceita pela academia, mas é extremamente importante. Isso que a gente... o objetivo é mostrar isso. Não é dizer nem melhor, nem pior. Apenas uma filosofia diferente. Como diz o slogan da nossa querida acadêmica do Salgueiro. Né? Tá bom? Maravilha, maravilha, Ney. Bom, José Carlos aqui curtindo, entrando, mandando aí saudações. A Carmen Lúcia também. Grato pela participação. Ney, e aí a partir dessa reflexão que você traz, né, dessa genealogia sobre o conhecimento, né, pensando no continente africano, é interessante porque um dos pilares que vocês estruturam a narrativa do Filosofias Africanas está justamente na desconstrução da falácia, né, de que a Europa ela é mestra, né, e cabe à África, então, a condição de aprendiz, mero aprendiz ou algo do gênero. É interessante porque isso... A gente tem autores já clássicos, mas que vêm à tona as traduções agora para a gente, né? Com as novas discussões, com os espaços acadêmicos, né, sendo ocupados por afrodescendentes, né, e a reivindicação desses autores também. É muito interessante porque é uma perspectiva que a gente tem muito pouco, né? Ou pelo menos viu muito pouco até então. Né? Então é bacana você trazer isso. Eu acho que o Ney deu uma travada. Ney, você está escutando a gente aí ainda? Vocês também veem o Ney travado aí, galera? Digam aí pra gente, dar um retorno. Que eu acho que o Ney travou realmente. Será que ele caiu? Acho que o Ney caiu agora, galera. A gente vai aguardar um pouquinho. De repente oscilou a internet por lá. A gente vai aguardar só a solicitação dele de novo. Mas aproveitando a deixa, então, galera, curtam o post oficial do sorteio de um exemplar do livro do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, Filosofias Africanas. Marquem um amigo, sigam o nosso perfil e o perfil do Ney também para concorrer a esse sorteio. Pelo que a gente está verificando aqui, o Ney está entrando novamente. A gente vai aguardar aqui a entrada dele para continuar aí a reflexão e continuar falando sobre filosofias africanas. Deu uma oscilada aí, Ney? Tá tudo certo agora? Isso, Rafael. Deu uma travada aqui, mas vamos lá, continuamos. Legal, Ney. E é interessante, porque você traz, então, em termos factuais, dentro da historicidade, né, argumentos para desconstruir essa grande falácia do qual a gente se aprisiona aí desde Kant, desde Descartes e por aí vai, né? É importante isso. Entrando nesse aspecto, Ney, o que eu gostei muito no livro, que vocês trazem de uma maneira bem elucidativa, bem horizontal, é a análise de muitos provérbios, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os desdobramentos dessa pesquisa, desses provérbios. A pesquisa e o apanhado de vocês se deu principalmente pela experiência de vivência, a vivência em terreiros, a vivência nas comunidades. Como que se deu essa ideia de trazer esses provérbios e o quão também eles são fundamentais para a estrutura desse pensamento filosófico anticolonial? Por favor, Ney. Bem, o provérbio é uma expressão de saber universal. Todo povo, toda civilização, pelo menos dentro da minha compreensão,
todo povo, toda civilização tem lá os seus refrões, seus adágios, né? seus provérbios, em suma. O que eu acho interessante é que na tradição africana, o provérbio é ensinado como saber mesmo, né? Como instrumento de educação. Eu me lembro, isso não está citado no livro, mas existe um livro do Câmara Cascudo, grande folclorista nordestino, brasileiro, né? Made in Africa, que ele relata, é pena que está me ocorrendo isso agora e eu esqueci de incluir no Filosofia, ficar para a próxima edição. O Câmara Cascudo dá notícia de uma prática existente em Angola, não sei se existe ainda, entre um determinado povo de Angola, que é ensinar as crianças com frases, certamente provérbios, etc., colocado nas tampas de determinadas continentes, né? Determinadas vasos, etc. e tal. Provérbios escritos assim, coisa, vamos dizer assim, soltar, libertar o saber do seu ambiente ocidental, que é o livro. Então usa em cima do prato, em cima da tampa do caldeirão onde está a comida, você escrever essas tiradas proverbiais, com o intuito de ensinar, principalmente as crianças, claro, né? Então, essa é uma característica da utilização do provérbio nos saberes africanos. Você não encontra isso com facilidade na difusão do conhecimento ocidental. O provérbio é usado como uma coisa engraçada, interessante, apenas isso, né? E daí o nosso interesse. Eu tive há alguns anos, tem um outro livro meu que está também em via de ser editado, sorte minha, né? Nossa! Um livro chamado Kitabo, o livro do saber e do espírito negro-africano, que está esgotado e fora de catálogo, mas com previsão de sair de novo, e que foi a primeira iniciativa minha de reunir provérbios e publicar, que eu cito, inclusive, no Filosofias Africanas, que é a fonte, que não é a fonte primária, mas é uma fonte mais próxima, é o livro Kitabo. E eu parti de quê? Eu parti de uma publicação em inglês, e não sei se foi publicado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, agora nesse momento, não me lembro, que tinha uma coleção de provérbios africanos organizados por regiões. Então, eu peguei esse conjunto de provérbios e procurei dar a eles um ritmo poético, vamos dizer assim. Você observa que no Brasil, pelo menos no Brasil, a maioria dos provérbios que a gente conhece, eles têm um ritmo, têm uma métrica, né? Não me ocorreu nenhum aqui no momento. Vou até dizer o ritmo. Ta 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 ta. Esse é um ritmo tradicional de provérbio. Tem um número de sílabas métricas e acentuações correspondentes. Então eu procurei fazer mais ou menos isso. Em alguns eu consegui com bastante felicidade, são adaptações mesmo. Não foram traduzidos direto, foram adaptados. E tem muitos que são enigmáticos, né? Então aqueles que eram enigmáticos, eu procurei solucionar os significados, né? As intenções. E a gente fez e continua. Eu tenho ainda bastante fontes em casa para recorrer. Eu tenho alguns livros, tenho uma biblioteca africana muito considerável, né? Muito robusta, como se voltou a dizer hoje. Então, em algumas, principalmente porque o colonialismo europeu na África teve essa vantagem, grande vantagem.
produziu muito saber escrito, muita informação escrita. Eu tenho vários livros da época do colonialismo português em Angola e Moçambique que tem provérbios. O colonizador, ele chega para colonizar, ele não chega apenas para dominar, ele chega para conhecer primeiro, né? Essa é a grande jogada do colonialismo, é para conhecer. Então, o colonialismo português, em Angola, Moçambique, produziu uma vasta literatura. O colonialismo francês, na África Ocidental, produziu uma vasta literatura. O colonialismo britânico também. Eu só não conheço o holandês, porque eu não sei ler no idioma de Holanda e os outros. Mas o inglês, português e francês a gente conhece e vai se servindo dessas coisas. E houve um momento interessante. Eu fui um frequentador de sebos assim daqueles, né? Daqueles viciados em sebos, até por questões econômicas, né? Então, na década de 80, esse interesse vem da década de 70. Na década de 80, nos sebos do centro do Rio de Janeiro, a gente encontrava pilhas de livros que vinham de Portugal, vinham da França. Eu comprei 3 volumes de um dicionário de Kikongo, que é uma das línguas faladas nas 2 repúblicas do Congo, e Angola um pedaço. Eu encontrei isso jogado num sebo, jogado num canto. Quando eu olhei, Deus do céu, peraí, que é isso? Fiquei nervoso, né, quando eu vi, porque eu tenho grande interesse pela filologia também, etimologias, eu tenho uma contribuição grande no dicionário Wise, do ponto de vista dos africanismos, dos bantuísmos principalmente, né? Tem uma colaboração grande. Ainda me emociono quando eu folheio o dicionário, que está em cima da minha mesa de trabalho, assim, segundo Ney Lopes. Eu digo, será que sou eu mesmo? Esse Ney Lopes, sou eu sim. Teve gente que não acreditou, mas sou eu sim. Então, esse dia que eu encontrei, julgado no piso da livraria, uma livraria ali bem no centro mesmo do Rio, perto de Ouvidor, por ali, que eu não me lembro exatamente qual a rua. E quando eu olhei, folhei, vi o que era, eu fiquei nervoso. Aí perguntei a uma coisa, o que é isso aqui? Não, isso aqui o cara menosprezou os livros, para mim, e o livro não estava aí, estava aguardando ainda, acho que a posição lá de quanto valia, o preço, não sei o quê. Aí eu perguntei quanto era, o balconista mandou uma cifra bastante confortável. Eu digo, não tem muito interesse não, mas eu vou levar. É assim que a gente faz, a gente fazia, pelo menos. E está aqui, eu mandei encadernar, ficou tudo bonito. Isso tem desde a década de 80, e eu uso muito, né? Utilizo muito, conservado, encadernado, então é isso aí. É o famigerado rato de sebo, né, Ney? Oi? É o famigerado rato de sebo, né? Não, fui. Eu fui. Agora não dá mais, até por questões físicas mesmo, alergia e essas coisas não permitem. Mas as coisas estão aqui, foram bastante úteis. Como eu volto a dizer, é o lado positivo do colonialismo africano, o colonialismo europeu na África, né? Esse é o lado positivo. Certo. Ney, você mencionou aí a colaboração no dicionário Ruais, e aí me ocorre algo interessante demais, que eu acho que é um trabalho fundamental para a compreensão do que a gente tem enquanto Brasil, pensando em cultura, em manifestações culturais, que é o trabalho que você foi premiado pelo Jabuti junto com o Luiz Antônio Simas, né? Que é esse livro aqui, o Dicionário da História Social do Samba. Para a galera que não conhece ainda, esse é um trabalho fundamental, né, para a compreensão da manifestação cultural, pensando nas origens, né, étnico-culturais,
e premiado não à toa com Jabuti, porque é um trabalho muito bem escrito, muito bem feito e também extremamente didático, né, Ney? Num bom sentido da palavra. É um livro muito democrático, né? É um alcance muito fácil. Uhum. Eu gostaria, Ney, que você falasse um pouco como que foi nesse momento para você ser laureado com Jabuti, né, o maior prêmio de literatura e crítica do país, e também falar um pouco, porque eu tenho curiosidade de saber, eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria com o Simas, né, esse seu parceiro de longa data, que compartilha textos, composições e sorrisos e devaneios. Pode falar um pouco para mim, para a gente, Ney, por favor? O Simas é uma grande figura, né? Uma grande personalidade da cultura brasileira, uma das maiores, não tenho a mínima dúvida, exatamente pelo seu perfil despojado, né? O Simas é um intelectual daqueles de boa cepa, né? Que não se fantasia de intelectual. Ele é um intelectual, não é orgânico porque ele tem a formação dele. Eu sempre admirei muito o Simas e a gente começou a parceria numa uma ajuda que eu pedi a ele. Eu sou tenho uma formação, vamos dizer assim, de sambista, que todo mundo conhece, e muitas vezes essa qualificação é usada para me desqualificar. Já aconteceu várias vezes isso. Mas como é que esse cara pode se meter a fazer essas coisas que ele está fazendo se ele é um sambista? É uma percepção também perversa, né? Invertida, mas ocorre. Eu passei muito tempo da minha vida bem envolvido com a escola de samba. Foi uns 30 anos, mais ou menos, umas três décadas. E aprendi muita coisa, né? Eu vi muita coisa. Tanto que, nesse momento, agora, num projeto da UERJ, eu estou produzindo um livro sobre o Acadêmico de Salgueiro, junto com o jornalista Leonardo Bruno, de O Globo. Nós estamos fazendo por solicitação de um setor da universidade que está se dedicando a publicar obras sobre o samba. Bom, essa minha vivência no samba me deu um conhecimento e reflexivo, né? Você, às vezes, você conhece, mas não reflete. Você não pensa naquilo que você está vendo e está vivenciando. Influenciou profundamente a minha ficção também. Eu já tenho vou agora para 7 romances publicados, e todos eles, de alguma forma, têm alguma ligação com o mundo do samba. Eu sempre... Porque é a minha vivência. Hoje afastado, claro, da avenida, etc. Tal, não quero mais, mas essa vivência fica dentro de você. São 2 vivências que eu tenho, que não me largam. É o samba e o direito. Toda a minha obra de ficção também tem sempre um advogado, tem uma história ligada à advocacia, porque foi alguma coisa que foi importante para mim, me marcou durante muito tempo. Mas quando eu me decidi por abandonar a carreira de advogado, que durou pouquíssimo tempo, 6 anos, 7 por aí, quando eu procurei viver da minha criação, e passei dificuldade, claro, mas consegui impor a mim mesmo essa diretriz, essa vontade. Aconteceu o seguinte, passei a escrever tudo, ser redator de tudo. E nessa de ser redator de tudo, passei a escrever também letras, que eu já fazia desde muito jovem, desde criança, sem pretensão profissional, mas passei a ser compositor profissional, assim que deixei a advocacia. E estava achando que num determinado momento, eu achei que o samba não ia me interessar mais em algum momento, mas eu recebi um convite para escrever um artigo que foi publicado na revista Vozes, foi no final dos anos 70, e esse artigo me perguntaram, havia a extinta editora Codecri,
do grupo do Pasquim, aquele grande jornal político e humorístico, né, que se tinha naquela época, a editora Codecri, me perguntaram se eu tinha... das pessoas que tinham me convidado a escrever o artigo, era ligado à Codecri, perguntou se eu teria condição de estender aquele artigo para um pequeno livro, para uma coleção da editora Codecri. E eu fiz isso, lancei O Samba na Realidade, é o título, e o subtítulo, A Ilusão da Ascensão Social do Sambista. Teve um momento, na década de 70, quando começaram essas grandes transformações no mundo do samba, teve gente que disse, não, isso é bom, é uma forma de ascensão social para o sambista. Aí eu escrevi um artigo para polemizar isso, que era uma falácia também, né? E o livro saiu, fez algum sucesso e tal, e a partir daí, foi em 1981, eu comecei a carreira de compositor profissional em 1972. Na década seguinte, no início, publiquei meu primeiro livro. E a partir desse livro, eu não parei até hoje. Você mencionou 40, mas já são 42, com Filosofias Africanas e o IFAR, a gente completou 42. E estamos aí com já uns 3 em vistas, a gente daqui a pouco está com 45 e tal. Não quero dizer que sejam os melhores livros do mundo, não. Mas quero dizer que eu estou ocupando muito bem o meu tempo, né? Dando uma satisfação grande, 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 grande a mim mesmo, a minha emocionalidade, a minha espiritualidade. Eu tenho uma história que conduz bem isso aí. Eu sou de uma família bastante humilde, de operários suburbanos, de Irajá, no Rio de Janeiro. Minha mãe criou, né? Ela teve um pouquinho mais, mas criou 13 filhos, e eu sou o chamado caçula, que é uma palavra que vem do quimbundo. Caçula designa o filho mais novo. Eu sou o mais novo, hoje, infelizmente, não tenho mais irmão nenhum, além de ser o caçula, aí eu brinco. Agora eu sou chefe de clã, né? Tenho o meu clã, tenho a minha dinastia, tá? Meus netos e tal, tal, tal. Mas a minha mãe, quando o meu irmão mais velho faleceu, e ele era como os outros irmãos, todos muito bem dotados, assim, intelectualmente, esses dotes, né? E a minha mãe, quando soube do falecimento do irmão, que eu, com outro irmão que comuniquei a ela deu um suspiro e disse, meu filho tinha tanta coisa para dar e não realizou nada. Eu tenho a impressão, quer dizer, não é uma coisa deliberada, não estou fazendo isso, mas há um impulso nesse meu trabalho, felizmente bem sucedido, que tem muito a ver com isso aí, com esse lamento, né, da minha mãe. Ter vários filhos, todos muito bem dotados, não tiveram possibilidade de estudar, e eu tive, né? E eu tive exatamente pela essa circunstância de ser o mais novo. Família já mais estruturada, com os irmãos trabalhando, etc. Tal. Todo mundo deu um grande apoio mesmo. E isso é o que eu estou devolvendo. Eu tenho um samba, chamado Samba do Irajá, que eu fiz num dia de muita saudade do meu pai, que eu digo, é isso aí, ei Irajá, meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Eu agora estou dando ao Irajá, entre aspas, também além do meu... Bom, meio deu uma pequena travada aqui, vamos ver se... Eu acho que a internet dele está oscilando. Bem, acho que a gente voltou agora. Deu uma pequena travada, mas já voltou. Não, claro. Muito bonita a sua fala, né? Essa contribuição, né? Esse retorno que você dá. O Alfredo aqui, o Alfredo Galhões, ele menciona o seguinte. Ney Lopes. Grande figura. Conhece ele, Ney? Você conhece ele? Conheço muito.
prefaciei agora recentemente um livro que ele produziu, um livro de um romance interessantíssimo. Alfredo Galhães, grande figura, pianista e chefe de cuisine. Fala, Galhães, um abraço. Gratidão pela participação. E aí ele diz assim, ó, Ney Lopes representa a alma do Brasil, na música e na literatura. Um homem consagrado. Que felicidade ser amigo desse grande artista, pesquisador e escritor. Um grato aí, Alfredo, pela contribuição, pelas palavras bonitas. E Obrigado. aproveitando esse momento, Ney, que você falou um pouco da... Acho que o Ney caiu agora, hein? Não, o Ney tá aqui. Tá aqui, Ney? Tá me ouvindo bem aí? Travou. Deu uma pequena travada, vamos aguardar para ver se o Ney retorna. Estava oscilando um pouco a internet dele. Galera, só rememorando aí vocês, participem do sorteio nosso, concorrerão a um exemplar do livro, curtindo o post lá no feed, seguindo o perfil do Ney e o nosso perfil da livraria. Tá me ouvindo bem, hein, Ney? Voltou de novo. Tô aqui. Ney, você estava falando sobre as conexões, sobre a espiritualidade, seu trabalho é extremamente rico nesse sentido, né? Tanto na ficção quanto da não ficção. A gente sente uma organicidade na construção de toda a sua obra, né? Parece-me que uma é o desdobramento da outra, indiferente do gênero que você está transitando. E eu gostaria de trazer agora o livro Ifá, Lucumi, O Resgate da Tradição, né? Pela Falas. Esse é um livro, além de muito bonito, projeto gráfico, editorial, também um livro muito bem escrito, e que propõe aí trazer à tona, elucidar nuances dessa questão divinatória, oracular e também filosófica, né, da cultura, de uma nuance da cultura africana, que é o culto de Ifá. Você pode falar um pouco para a gente, Ney, sobre esse livro e também a perspectiva que você traz da sua própria experiência empírica, né, da sua experiência de religação e de reconexão, né? Então, o que esse livro traz para a gente no sentido de elucidação espiritual e, enfim, por que esse livro, eu sei que esse livro ele é importante para você, é um livro bonito, e diga para a gente por que ele é um livro também tão importante para você. Bom, eu nasci num ambiente onde a religiosidade era meio confusa, né? Toda a religiosidade sincrética, no meu entendimento, é confusa. Mas a gente vai indo, vai seguindo o que dizem para quando se professa uma... Deu uma pequena travada aqui, galera. Voltou. Agora sim, Ney, voltou. Então, muito cedo, desde criança, convivendo com de certa forma, um ramo, né, da religiosidade africana, mas nunca encontrei respostas assim evidentes aos meus questionamentos. Isso só foi acontecer depois de muito tempo. Eu sempre ouvia dizer que havia uma forma religiosa, eu sabia, chamada Ifá, que era um oráculo. Era uma forma religiosa estruturada em torno de um oráculo. O que é um oráculo? É uma fonte onde você vai buscar respostas para as suas indagações. Eu sabia, por exemplo, que nos terreiros de candomblé, principalmente os mais tradicionais, os mais antigos, etc. e tal, toda a estrutura religiosa se baseia em conhecimentos que chegam aos praticantes através de uma forma oracular. A mais simples, a que se conhece mais, a mais popular, é o chamado jogo de búzios, né? Que em Yorubá se chama Erindilogum, quer dizer 16, é o número de búzios que se
utiliza numa consulta oracular a essa forma. Mas, além dessa forma, essa forma é usada em todas as necessidades da casa, da comunidade espiritual. Por exemplo, uma coisa muito típica, terminou a vida terrena de um chefe espiritual. Quem é que vai sucedê-lo, né? Isso aí, se fosse uma monarquia, né? Já se saberia, é uma linhagem e tal, então quem está na lista é esse aqui. Mas no terreiro tradicional de Candomblé, não. Vai se consultar o oráculo. E esse oráculo do Candomblé, de um modo geral, são os búzios. E eu aprendi também, sempre ouvi falar, que tudo que se relacionava a orixás, a cor dos orixás, o alimento dos orixás, o temperamento dos orixás, tudo isso estava contido no oráculo que... Parece-me que o Ney travou um pouquinho aqui. Vamos aguardar, galera. Eu acho que daqui a pouco ele retorna. Tá oscilando um pouco. Voltou, Ney. Me ouviu agora? A gente tá fazendo... Houve uma pequena interrupção novamente. Bom, então, todas as indagações estariam contidas dentro dela. E eu numa viagem... não, foi antes da viagem. Eu tive um contato com esse tipo de religiosidade que tem uma carga filosófica muito, muito forte, muito, muito aparente. Tive esse contato com um babalaô. Babalaô é o sacerdote especializado na consulta ao oráculo, Ifá. Como eu disse antes, na década de 1930 já não havia mais nenhum que se conhecesse no Brasil, de um modo geral. Os últimos eram baianos, alguns radicados no Rio de Janeiro, e que faleceram, e esse conhecimento não se disseminou. Mas na pesquisa para o livro de Ifá, eu descobri babalaôs, inclusive no Nordeste. Pernambuco tem uma tradição grande, mas em outros estados do Nordeste, encontrei nomes de pessoas que se dedicavam a esse tipo de saber iniciático, né? É um saber iniciático, é alguma coisa que você só aprende você entrando dentro. Não pode. Você não pode, vou estudar Ifá por diletantismo, para escrever uma tese de mestrado, não. Pode conhecer uma superficialidade e tal, mas a essência você não vai ter acesso. Então, aí, o interesse redobrou. O interesse redobrou. Eu tive uma imersão bastante profunda, né, dentro do assunto. E o meu mestre, nessa imersão, me vendo escrever livros de história da arte e tal, porque me perguntou: por que você não escreve um livro sobre Ifá? Eu disse: bom, se o senhor me autoriza, sem entrar em nenhuma particularidade, né, iniciática, mostrar o que é. E foi aí que saiu esse livro. Eu até brinco aqui com uma epígrafe, que eu criei um personagem fictício, que no fundo sou eu mesmo, que diz o seguinte: antigamente eu rezava de ouvido, como os músicos que não sabem ler partitura. Eu agora rezo lendo partitura. Aí acho que aí é uma grande pista para se entender o que é Ifá. É um conhecimento que você adquire, não só pela prática, mas também pelo estudo, porque é um corpo de conhecimentos muito,
muito intenso, muito vasto, né? E que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? A formação de um babalaô eu acho que é a vida inteira. Você está aprendendo a todo momento e tal. Eu tenho quer dizer, dedicando a uma vertente do conhecimento mesmo. A ritualística é outra história. Mas estamos aí mostrando o que é. Porque é uma religiosidade que, inclusive, está tendo uma expansão acho que de uns 20 anos para cá, uma expansão muito grande no mundo inteiro, inclusive na Europa. Nos Estados Unidos tem templo, eu acho que eu cito aqui no corpo do livro, templo importante, uma coisa dentro da comunidade afro-americana, né? Isso tendo Cuba como fio condutor. Muitos negros norte-americanos, quando vão... Me deu uma pequena travada aqui. Então, Está me ouvindo, né? Não, ainda não. Tá. Me ouvindo agora? Voltou, Ney. Tá. Uma expansão muito grande em termos mundiais, né? Muita gente interessada, e tem uma informação que consta no livro também, a Unesco incluiu os saberes de Fá no conjunto que constitui o patrimônio imaterial, né, da humanidade. É o patrimônio imaterial do povo de Yorubá, né? E, em consequência, por toda a diáspora, todos os seguidores, as pessoas que dão continuidade a essa tradição. Então, é algo muito importante. O livro é expresso, escrito de uma maneira bastante simples, com um entendimento fácil para todo mundo, que o objetivo é exatamente apresentar. Eu acho que estamos tendo bastante sucesso com esse livro também, felizmente, né? Ney, grato pela resposta, pelo esclarecimento, pela reflexão, né? Ney acabou de falar aqui do IFA, né? O Resgate da Tradição, livraço também publicado por ele em 2020. Ney, quando a conversa é boa, o diálogo é gostoso, é horizontal, é democrático, é com muito amor, passa muito rápido. Nós estamos com 53 minutos de diálogo, temos aí aproximadamente 7 minutos, um pouco menos de 7 minutos para findar a conversa. Eu já gostaria de adiantar que, assim, prazer imenso, uma honra enorme, mais uma vez. É inestimável dizer o quanto é importante para mim, enfim, para a galera poder te escutar. É muito grande tudo que está acontecendo hoje. Ney, para fechar, eu gostaria que você trouxesse uma elucidação e uma reflexão de um pequeno trecho que eu separei aqui do Filosofias Africanas, e gostaria que você comentasse um pouco essa passagem. Tá? Eu vou fazer a leitura, um trechinho bem breve, e aí eu acredito que você pode findar aí trazendo essa reflexão final. Será que o Ney me escutou agora? Será que o Ney deu uma pequena travada lá? O André está mandando gratidão, axé grande. A galera está dizendo aí que a entrevista foi ótima, muito grato a vocês que participaram, trouxeram perguntas e reflexões. A gente está aguardando aqui o retorno do Ney, ele deu uma pequena travada. A gente está chegando nos momentos finais. Dizer para vocês aí, curtam a postagem do sorteio no perfil da Martins Fontes Paulista para concorrer a um exemplar de Filosofias Africanas, livraço do Ney Lopes com Luiz Antônio Simas. E aí, para você concorrer, é só marcar um amigo, curtir a publicação, seguir o nosso perfil e o perfil do Ney Lopes. O Ney, pelo que eu estou entendendo aqui, o Ney acabou de cair. Vamos verificar se ele manda uma nova solicitação para a gente conseguir fazer um desfecho aí à altura dessa grande conversa e da grande figura que é o Ney. O Ney mandou de novo o convite.
A gente vai retornar aqui só para fechar o bate-papo, porque eu acho que vale a pena trazer essa reflexão final. Será que o Ney vai entrar aqui? Carmen Lúcia, maravilhoso poder ouvi-los. Muito grato, Carmen Lúcia. É um prazer enorme poder partilhar desse momento gigantesco e super rico com vocês. Agradecida, ouvir o Ney Lopes é muito importante. É sempre uma honra poder ouvir o Ney. O Júnior Teixeira está mandando aqui pra gente. Bom, a galera em geral participando muito da live, né? A gente está aguardando o retorno do Ney. Vamos ver se a gente consegue fazer um desfecho aí, trazer a última fala, as considerações finais. Será que o Ney vai retornar ou não? A internet oscilou um pouco, mas acredito que a gente tenha conseguido conversar bastante e, enfim, transitar um pouco, passear um pouco pela obra desse grande autor, compositor e um grande mestre da cultura brasileira, que é o Ney Lopes. Será que o Ney está por aí? Vamos verificar se ele mandou aqui o convite. Ney Lopes para embaixador de Angola. Adorei a live, a Gisele está mandando. Gostamos demais. O Ney está mandando aqui o convite para a gente fazer o desfecho final. Vamos ver se ele consegue entrar e aí a gente finda já esse momento aqui, esse bate-papo com o Ney. Ney, sim, vamos. Achei que tá me ouvindo bem? fizesse uma consideração sobre alguma coisa que eu agora me fugi. Você tinha falado alguma coisa. Ney, na verdade eu ia trazer um pequeno trecho, se você puder fazer um breve comentário, uma fala final. A gente tem aí 3 minutinhos, e aí vocês dizem aqui na página 19 do Filosofias Africanas. Então, para o africano, o valor supremo da existência é a energia que percorre a rede única que conecta todos os seres do universo. E o bem maior é captar dela o máximo de sua intensidade, porque ela é instável. E sua diminuição pode representar incapacidade física, doenças, definhamento para os rebanhos, aridez para os campos. Com esse pequeno trecho aqui, Ney, eu gostaria que você trouxesse uma consideração final do quão é importante esse pensamento filosófico e múltiplo, né, das africanidades para a compreensão do mundo atual, para que a gente consiga um caminho de busca, uma reconexão fidedigna, genuína e também de cura, né? Qual é o papel dessas filosofias e o que ela traz de novo para a gente encarar essa jornada aí tão desafiadora do nosso cotidiano, Ney? Para fechar, por gentileza. O universo, segundo a melhor tradição africana, o universo é um conjunto de forças que se interagem ou se repelem. Isso é a grande, vamos dizer assim, a grande teorização que as filosofias africanas trazem. É o conceito de força vital, energia vital. Então, na medida em que você interage positivamente com o universo, com o seu ambiente, com amizades, com os seus governados, etc. e tal, você está trazendo o bem, né? Uhum. Nas filosofias africanas. É isso. Ney, sensacional o diálogo. Acho que você, assim, enriqueceu demais a nossa tarde. Eu espero que você tenha gostado da oportunidade de bater esse papo conosco. Em futuras publicações, gostaríamos de fazer novos convites para que a gente converse mais um pouco. Isso. Agradeço a você, a Martins Fontes, e aos que nos prestigiaram, né, nessa tarde, meio acidentada pelas interrupções, mas eu acho que o recado foi dado, né? Um abraço grande para você e para todo mundo. Muito obrigado. Ney, muito grato, honra enorme. Pessoal, muito grato por ter participado conosco. Curtam a publicação, concorram ao exemplar do Filosofias Africanas, curtindo o post, marcando o amigo, seguindo o perfil do Ney e o perfil da Livraria Martins Fontes Paulista. A live fica disponível no nosso feed e também no canal do YouTube. Galera, muito grato pelas participações. Vocês enriqueceram demais esse nosso encontro. Satisfação enorme e até semana que vem com a Rosane Borges.
Muito grato, até mais ver, um abraço a todos, boas leituras.